O ex-deputado estadual Tiago Raimundo de Oliveira Santos, conhecido como TH Joias, e mais 17 pessoas foram indiciadas por envolvimento com facções criminosas no Rio de Janeiro. A Polícia Federal encaminhou à Justiça a conclusão do inquérito, que aponta pelo menos 9 crimes contra TH Joias. O indiciamento foi feito pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal. Policiais militares da Ativa, um ex-PM, um policial federal e traficantes também foram indiciados. Eles estariam ligados diretamente ou indiretamente no favorecimento das duas maiores facções do Rio de Janeiro, Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro. Tiago foi indiciado por integrar organização criminosa e tráfico. Além disso, recaem sobre o ex-deputado as acusações de contrabando, lavagem de dinheiro, veja ele deitado numa montanha de cédulas, também corrupção ativa, entre outros. O TH Joias foi preso em setembro, suspeito de usar o mandato para beneficiar o crime organizado. Além disso, segundo a polícia, ele usava da posição para negociar armas e alertar criminosos sobre operações contra facções. Luiz Eduardo Cunha, o Dudu, ex-assessor de TH, também foi indiciado. Ele foi indiciado por vários crimes. O Gabriel Dias de Oliveira, o índio, apontado como traficante mais próximo a TH, foi indiciado por 10 crimes ao todo. O UOL não conseguiu localizar os advogados dos indiciados citados na reportagem. O espaço está aberto no nosso site para atualização. Assunto para Daniela Lima e Leonardo Sakamoto. Boa tarde aos dois, bem-vindos. E aí, Sakamoto, tudo certo? Boa tarde, Diego. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todo mundo que acompanha o UOL News. Começa contigo, Dani. Boa tarde. E o indiciamento do TH Joias? Pois é, Sarza, boa tarde para você, boa tarde para o Sakamoto e boa tarde para quem está nos assistindo aqui no UOL News. O indiciamento do TH Joias é mais uma demonstração de avanço da Polícia Federal no combate ao crime organizado e principalmente uma demonstração do grau de imbricamento, do grau de encontro, do grau de contágio da fórmula, né, que fez do Rio de Janeiro um desafio brutal para qualquer governo, seja estadual, seja federal. Essa junção de política, narcotráfico e milícia, né? Porque foi o TH Joias, ex-deputado estadual, que tem fotos ao lado de várias autoridades do estado, inclusive o atual governador Cláudio Castro, mas também tem 5 policiais. A PF vai dando demonstrações aí de avanço nas investigações, à medida que, daqui a pouco a gente vai mostrar também, a política, em especial a direita, investe no eixo oposto, né? Que é o de uma espécie de espetacularização de ações com violência, né? A PF agindo no sentido da inteligência, esse indiciamento já é uma resposta, né, à pressão por ações no Rio de Janeiro, a PF agindo com inteligência, a política na direita apostando na espetacularização, como a gente viu ali com os 121 mortos, 4 deles policiais, na mega operação que está rendendo a Cláudio Castro homenagem no Senado. Estamos vendo aqui um vídeo, né, dos dois juntos, TH Joias, deputado estadual, ex-deputado, e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Tá aí, né, uma relação de proximidade que era vivenciada não só do Castro com o TH, mas outros integrantes da Alerj, né, inclusive da base do governo do Rio. Sakamoto, boa tarde. Boa tarde de novo. Imagina se fosse... Não, mas agora tá, vamos fazer um exercício de imaginação. Não que qualquer político não possa ser criticado, mas imagina se fosse com o Lula, abraçado com o TH Joias, agora a oposição no Congresso ia estar pedindo impeachment. Não tenha dúvida nenhuma, ia estar pedindo impeachment. E acho que esse é um ponto... A Dani levantou um ponto essencial. O Rio de Janeiro, né, o problema do Rio de Janeiro, ele não é só tiro, porrada e bomba. A gente sabe que o quanto a solução tiro, porrada e bomba, ela é atraente para uma população que está cansada de insegurança, de não poder tirar o celular para fora, de não saber se vai para a escola, o filho vai morrer de bala perdida ou não morando na comunidade. A gente sabe de tudo isso. E a gente sabe que a oferta de uma solução fácil, ela é extremamente deliciosa por conta disso. A própria pesquisa Quest hoje mostra que a população vê em algumas soluções assim mais simples o caminho exatamente porque está cansada.
Só que o problema do Rio de Janeiro, como a gente vê aí, você tem deputados, pessoas que estão dentro do círculo do poder, que estão próximo a governadores, estão próximo a outras pessoas, que acabam, na verdade, sendo pegas como parte do crime organizado, como parte de facções criminosas ou como parte desse rebosteio tudo que a gente está vendo. Né? A gente trouxe o Marcelo Freixo, que agora é presidente da Embratur, mas que era deputado estadual, presidiu o CPI das milícias, presidiu outras CPIs que investigaram o crime organizado, e ele aponta, né? Ele fala assim, olha, você tem uma promiscuidade no Rio de Janeiro em nível celular entre polícia, entre política e o crime. E o crime, no caso, milícia e facções criminosas. Não estamos falando que são todos os políticos, muito menos estamos falando que são todos os policiais. Mas existe. Neste caso aqui, do TH Joias, é um exemplo, como o crime está dentro da Alerj, da Assembleia Legislativa do Rio. No caso de Marielle Franco, também, os mandantes, apontados como mandantes, um era desembargador do Tribunal de Contas do Estado, o outro era deputado federal pelo Rio de Janeiro, os dois irmãos, os Brazão. E o outro era chefe de polícia do Rio de Janeiro, cuja função nesse esquema criminoso era garantir a segurança e garantir que os executores e os mandantes não fossem pegos. Né? Chefe de polícia civil do Rio de Janeiro. Né? Então, o que a gente está vendo é o seguinte, sem a Polícia Federal fazendo o trabalho dela, não tem como. Sem o J. Pinto Fernandes, que não estava na história da quadrilha do Drummond, sabe? Aquela pessoa lá de fora, né? E não tem como. Você precisa ter um elemento externo que não está diretamente envolvido e que pode, na verdade, fazer esse trabalho. Eu não estou dizendo com isso que a Polícia Federal é a fiscalização da política e da polícia no Rio, essa função é do Ministério Público. Mas, sim, a Polícia Federal tem uma função, ela pode ajudar, até porque a gente está falando de crimes transnacionais, interestaduais, e a Polícia Federal pode ajudar. Então, lembrando, e eu termino com isso, e é por isso que a gente bateu tanto, a gente criticou tanto a sociedade, a imprensa, especialistas, o relatório inicial do deputado Guilherme Derrite, que acabava tirando, sim, a Polícia Federal da jogada. Não adianta o presidente Hugo Mota bater na mesa e falar é uma mentira, uma interpretação errada, equivocada. Não adianta gritar. A verdade é essa. Sim, tirava a Polícia Federal da equação, condicionando ela à anuência dos governos estaduais, que significaria a morte desse tipo de investigação, Diego.